Olá, sou Adilson, trabalhador voluntário da Associação Espírita Laura Machado, e hoje eu estou aqui para divulgarmos mais um item do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sempre bacana, né, a gente discutir sobre os temas, porque traz para nós muito esclarecimento e muita direção, né, para a gente possa resolver nossas questões diárias de sentimentos, de pensamentos, enfim. E hoje nós vamos abranger para nós o capítulo 3, que é intitulado como Ressurreição e Reencarnação. Então, nosso Evangelho, ele traz desmembrando todos os temas, né? Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esta questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Como é satisfatório estar vivendo hoje aqui nesse planeta, né? Envolvidos de todo esse conhecimento, de todo esse esclarecimento, que não só a codificação traz para nós, mas sim, nós somos espíritos mais evoluídos, que já passamos por reencarnações mais retrógradas e mais selvagens, né? Então nós vamos renovando o nosso espírito e nos adequando às novas situações. Por exemplo, nós não tínhamos esse corpo um pouco mais perfeito hoje, funcionando mais adequadamente, sabemos nos alimentar melhor, temos acesso, né, à grande cultura, a lazer, a todo o entendimento, aos cuidados que nós temos que ter diariamente, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, a codificação toda, traz para nós esse grande emanal de informações que faz com que a gente se restabeleça dia a dia, né? Porque se a gente não ler, não estudar, nós vamos ficando mais ignorantes. Na verdade, você guarda o que você já tem, só que você não acarreta e não engloba mais uma bagagem mais substanciosa de entendimento na sua vida, né? E o Evangelho traz para nós essa definição. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente se acreditava que tudo era ressurreição, principalmente nos tempos antes de Jesus, né? Que tudo era ressurreição. Porque, na verdade, eles não acreditavam, você está falando aqui, né? Os saduceus não acreditavam que existia vida após morte, né? Já os egípcios, né? Os outros povos sintetizavam a morte como apenas a passagem que o corpo ia voltar na vida com o mesmo corpo, e a vida ia voltar no mesmo corpo, né? Então é intrigante a gente saber que até hoje acredita-se que muitos segmentos religiosos acreditam que tudo acaba, ou acaba, mas volta depois com o mesmo corpo, ou que situações novas se criam, né? E tudo é envolvido com muito misticismo, muita lenda, muita crença e até feitiçaria, né? E o Evangelho traz para nós, acabando com esse dogma, né? Que não existe ressurreição. Hoje, nos dias de hoje, não existe. Na verdade, Jesus Cristo, ele se mostrou ressuscitado com o mesmo corpo para provar que ele era ele, né? Mas na verdade, se hoje se reencarnamos, não reencarnamos com o mesmo corpo. Mas se aparecemos em espírito para alguém, podemos sim aparecer para um médium vidente, né? Ou até num sonho de alguém, com a mesma aparência. Porque na verdade o espírito, depois que ele sai do corpo, ou ele se liberta do corpo, ele pode adquirir a aparência que ele quiser. Em si, o espírito não tem aparência. Mas quando ele quer aparecer para alguém, para um enteado querido, para um ser amado, ele aparece para ser reconhecido, ele aparece com geralmente a última vestimenta, né? A aparência da vestimenta que ele teve. Por quê? Porque ele não quer assustar a pessoa, ele quer que a pessoa reconheça ele pelo que ele era fisicamente, e para ele não tem importância nenhuma nisso. Mas para nós temos, né? Porque se nós não vemos por exemplo, você quer falar com a sua mãe,
você vê a aparência dela. Então você vai ficar muito mais acreditando, né? Muito mais fiel àquela mensagem se você vê-la como ela era, né? Nem que seja um pouquinho mais nova, mas é ela. E essa é a importância do mesmo corpo, mas não que exista o mesmo corpo, né? Porque nós vamos falar aqui, né, que muito se faz para compreender a vida pós-morte. Os judeus designavam pela palavra ressurreição o que hoje o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação, que eu estou falando para vocês. Então, os judeus antigamente, pela falta de conhecimento, como eu abri essa palestra aqui falando, né, que hoje nós temos toda essa vasta informática, né, todo esse aparato que nós temos hoje, da censura, da liberdade de expressão, de sentimentos e tudo, que a gente está usando o nosso livre-arbítrio, mas com inteligência, né? Só que com inteligência, mas temos que usar inteligência para se destruir, e outros não usam inteligência com sabedoria para se edificar e se construir, né? Então isso é tudo crença de antigamente, que veio, né? Porque tem religiões que ainda se acometem e conservam esses dogmas, porque na verdade eles estão presos lá no Antigo Testamento, né? Onde tudo começou a acontecer, onde os espíritos se comunicavam, mas não se mostravam ainda, né? E não foi revelado, você vê, foi revelado há pouco tempo atrás por Allan Kardec, né? Que codificou, porque era o momento. Porque Jesus tem que trazer o amor primeiro, né? Se a construção não fosse pelo amor, não dava para implantar o Evangelho segundo o Espiritismo em cima do amor de Jesus. Então há necessidade da segunda revelação para sim acontecer a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Então, é muito claro isso, né? Até a ciência fala assim, é impossível a ressurreição. Que na ressurreição a pessoa tem que voltar no mesmo corpo. E não é possível, né? Nós sabemos materialmente isso não é possível. Então, o que acreditamos? Que Cristo ressuscitou, mas ressuscitou em espírito com a imagem que ele tinha do corpo, né? Ele ressuscitou para, como eu falei, para conversar, para ver, olha, existe a vida pós-morte, mas a vida que Jesus mostrava era a vida espiritual. Tanto é que ele se deslocava, ele transmutava-se, ele aparecia num canto, reaparecia no outro, então não era um corpo carnal que tinha ali, né? Era um espírito envolvido com todos os seus fluidos de luz que ele transmutava a imagem que ele queria, usando os fluidos, né? Usando o ectoplasma, usando todo o poder da emulsão, usando todo o fluido cósmico universal. E Jesus tinha esse poder, né? Jesus era um espírito elevadíssimo, então ele podia tomar a forma que ele queria, podia estar em qualquer lugar, a qualquer instante, né? E está falando aqui também, né, que a reencarnação é a volta da alma, mas não com o mesmo corpo, porque nós espíritas, nós defendemos essa tese que nos espíritos de luz, o espírito da verdade, e vários espíritos trouxeram para nós, esclarecimento, que olha, nós voltamos sim, mas nós voltamos com a necessidade de usar um corpo para nossos resgates e para as nossas expiações e nas situações novas, e é o mesmo espírito, só que nós voltamos com outra aparência, com outra programação, com outra tarefa, outra missão. Na verdade, às vezes com a mesma missão, só que envolvidos com a bagagem anterior. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, mas, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram nascidos, João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado.
Então se falava muito na época, né? Quando o Batista começou a pregar, batizar em nome do Salvador, né? Que viria, né? Então todos os gentios, os sábios, os governadores, imperadores falavam assim, poxa, mas quem que é João Batista? Ele é o enviado do Senhor, o prometido? Mas será que é Elias que está voltando? Quer dizer, então, eles ficavam todos perdidos, porque não tinham o livro na mão, né? Porque os pergaminhos eram muito caros e eram em poder de todos os fariseus, de toda a religiosidade lá, a grande religiosidade rica do império, né? Então, o povo ficava perdido. Eles mesmos ficavam perdidos, porque eles não tinham, Jesus ainda não tinha descido na terra para reencarnado, para poder explicar e esclarecer que como que seria, como que funciona, né? Então, naquela época era impossível jogar essa ideia na mente das pessoas, né? Fazer brotar esse sentimento lógico e compreensível e esclarecedor. Então, Cristo só trouxe a lei do amor, em cima do que Moisés já tinha deixado, né? Primeira revelação, Moisés, segunda revelação, Jesus Cristo, através do amor. E eles confundiam muito, tá vendo? Tá falando que João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Talvez sim, João tinha voltado com a missão do Elias de antigamente para continuar sim a obra do Cristo na terra, né? Para entregar o Cordeiro de Deus que ia tirar os pecados do mundo através da sua carne, né? Então isso é importante nós acreditarmos que sempre é bom a gente ficar de olho nos detalhes, né? Que certas religiões se prendem a detalhes e ficam naquele dogma. Não, o Espiritismo vem para esclarecer e não ficar preso a ideias que aconteceram mais de 3, 4, 5 mil anos atrás. Temos o ensinamento, temos o exemplo dos profetas e todo o aparato de conhecimento e exemplos. Mas não devemos, vem exemplos que não devemos cometer novamente, né? Falar, olha, aconteceu isso com tal profeta, com tal povo, com tal situação, então tomem cuidado. É que nem os espíritos que voltaram para a Terra agora e falaram para a gente, poxa, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo que vocês têm que tomar cuidado. Está acontecendo que é assim que funciona. Né? A reencarnação existe. A ressurreição foi do Espírito Divino de Jesus Cristo. Ele traz muito interessante nesse episódio, que é muito longo, e vou dar uma resumida para vocês, né? A passagem de Nicodemos, que procura Jesus de Nazaré, né? E ele vai até Jesus e ele não compreende por que, né? Ele chega para o mestre e fala, mestre, como é possível um homem, um espírito velho, eu que sou um homem velho, voltar ao corpo, voltar... Ele não entendia porque como ele fazia para caber dentro de uma barriga, né, da mulher, como que ele ia voltar a renascer, porque Cristo falava que todos iriam renascer, né? Se não vem através de mim, todos iam renascer para chegar ao Pai. Então Nicodemos queria entender essa passagem, né? E foi até Jesus, e Jesus explicou para ele tudo que não era do corpo que ele estava falando, era do espírito, do ser espiritual, que o ser espiritual voltava para junto da sua reforma, do seu plano, ia reencarnar, né? Mas ele não falou, ele não usou esse tema, porque não estava programado para Jesus lançar esse esclarecimento, porque hoje nós não entendemos, né? Muita gente fala que é loucura da cabeça, que não existe e tal. Você imagina há mais de 2000 anos atrás, né? Quando Jesus estava aqui na Terra. Então, quer dizer, não seria possível falar sobre isso. Então ele esclareceu para Nicodemos que é o Espírito que ia se lançar novamente e ia renascer. Renascer em Cristo quer dizer, hoje nós entendemos que renascer em Cristo é você, além de você se transformar e aceitar Jesus como seu Salvador e transformador, é você ficar adepto a várias reencarnações, porque cada reencarnação você renasce com a missão ou com a mesma missão, com uma nova missão, para poder curar-se, para poder sanar todas as suas dívidas, todos os seus problemas, todos os seus débitos,
para ficar puro e cristalino, para ser um espírito de luz e assim almejar o mundo superior, o mundo dos espíritos superiores. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, Jesus disse. Não te maravilhes se eu ter dito que é necessário nascer de novo. Então, acabei de falar para vocês, né? Que tem que nascer de novo, mas antigamente só foi falado isso, né? Vem através de mim, quer dizer, aceita meu Pai através de mim, aceita-me como, né, a luz do mundo que veio tirar os pecados do mundo, mas para ressuscitar, para renascer de novo perante Deus. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída pelo Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Então, cada religião foi traduzindo e explanando da melhor forma adequada, que saberia conduzir aquela resposta, que sabe explicar, porque a nem todos foi dado a verdade e o esclarecimento. Então, cada uma vai transpassar o que sabe. Então, não devemos condenar nenhuma religião, que cada um está na religião que pode comportar e pode assumir o compromisso e entender. Então, todas as religiões são boas, todos os santos são bons, todo segmento é bom, desde que você esteja de corpo e alma, principalmente de alma e espírito, de coração aberto para entender a proposta daquela religião. Que o importante não é fixar-se na religião, o importante é fixar-se no conhecimento, no esclarecimento, no estudo. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi interpretada e empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre a ciência física e acreditavam que a Terra havia saído das águas, por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Olha que esclarecimento maravilhoso, né? Então é muito importante a gente ver o sentido das palavras com que a Bíblia e determinados segmentos religiosos interpretam, né? Que um problema é perigoso você falar de uma coisa que você não entende ou que você acha que é. Então não estamos aqui para declarar nenhuma diferença ou nenhuma vantagem e desvantagem para ninguém. O importante é você pegar um texto e saber o que ele diz. E você passar isso, principalmente os nossos superiores religiosos, né? Os que estão lá nos altares, falar que realmente o que estudaram e ir atrás da verdade, ir atrás da purificação. Se aquelas palavras purificam e se glorificam perante Deus, está tudo certo, não tem ninguém errado, né? O erro está no coração. Se você não aceita, não é aquilo, não quer ser, não quer mudar, não quer ver a verdade, esse é o erro. Agora, se independente da religião que você está, isso não importa mesmo, não é verdade? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Quer dizer, o Espírito Santo quer dizer Espíritos Santos, Espíritos de luzes. Então nós somos Espíritos de luzes. Podemos brilhar mais e ser mais elevados. Então nós somos espíritos. Então o espírito vem do espírito. Então o espírito não nasce da carne, né? A carne não nasce do espírito. Ele está falando aqui, Jesus falou, né? Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O corpo que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo. E o que é espírito é independente dele, né? Então, espírito, você não é a carne. A carne é um envoltório que é dado como um empréstimo, né, para nós usarmos durante a nossa justificativa aqui na Terra. A partir do momento que a carne não sirva mais para nada, você vai dispensá-la, né? O espírito vai dispensá-la e vai se libertar dela. Então o espírito não tem nada a ver com a carne, só que ele precisa da carne para poder vivenciar e se explanar perante
o entendimento que vai ter que ter, né? A vida que vai ter que viver. Porque para viver no planeta material, precisamos ser um pouco materiais. E o corpo físico é um dos corpos que nós temos para nos servir, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, e vai indo. Então nós somos envolvidos com várias energias ao mesmo tempo, e são divididos em corpos. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Esta passagem da Bíblia é uma consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então está lá na Bíblia, né? Fala na Bíblia que o Espírito sopra onde Ele quer, não é verdade? E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Quem sabe onde estão os espíritos agora, né? Não sabemos. Sabemos que estão, cada um com a sua atividade, com a sua missão. Tudo foi preparado por Deus. Então, para que eu vou me preocupar? O que eu vou fazer lá? Não, eu tenho que me preocupar e me preparar para ir para outros planos e continuar vivendo. E continuar vivendo da forma mais absoluta possível, que deixe com que eu fique sempre vivo. Vivo perante Deus, vivo perante mim mesmo, que eu não perca tempo só com coisas materiais. E por isso que o Espiritismo veio, para nos preparar, falar, olha, não é só isso, cuidado, você não pode se preocupar só com isso, você tem que se preocupar com algo mais substancial no seu ser, que é a parte espiritual. A reencarnação para a renovação e a recuperação do espírito, né? Então, reencarnando para renovar e recuperar o espírito, né? Só assim podemos viver de verdade, né? Estar vivo mesmo, né? Para não sucumbir nosso próprio espírito, né? Tem mais uma passagem que fala assim, ó, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Nem todos estão em condições de compreender estas palavras. Jesus sempre falava isso. Não é você só querer ouvir, mas ouvir por ouvir. Não querer saber o significado daquilo, não querer, poxa, eu queria que alguém me explicasse, eu queria compreender estas palavras. E isso que a gente faz. Nós, os espíritas, nós explicamos para as pessoas e estudamos também muito sobre a explicação, o desígnio das palavras. O que significa? É designado para quê? Para quem está falando? Por que está falando? O que está falando? De onde veio as bases? Onde estão as diretrizes? Então, o Espiritismo é isso. É você estudar para valer mesmo, para valer a pena. Em Isaías 26, capítulo 19, diz: os teus mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Olha que bacana. Então, são tudo indícios lá de antigamente, que não foi interpretado exatamente como hoje nós temos esclarecimento, né? Você vê, a Bíblia tem várias partes que falam de morte, mas não fala da morte que acaba tudo, né? Não fala que a morte é o fim. E muitas pessoas pensam, né, que a morte, o corpo acabando, acaba tudo, né? E não acaba. Na verdade, o que é vivo é o espírito, né? O corpo, como falamos para nós, o corpo vem da matéria. Corpo é de corpo, né? Papai e mamãe juntam-se com a matéria e faz a matéria. E é soprado o espírito na matéria. Quando o homem morre uma vez e o seu corpo é separado do espírito, é consumido. Em que se torna ele? Em que se torna ele? Uma pergunta, ó. Quando o homem morre uma vez e o seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. A mutação. Você vê, está no livro de Job, né? 14, 10, 14. Então, quer dizer, é muito antigo isso. São filósofos, são profetas, são estudiosos, são religiosos, são pessoas que já eram intuídas
para questionar, né? Olha, questionar tudo isso, né? A, a vida após morte. Então, olha que bacana, hoje nós temos muito esclarecimento e de muita facilidade de compreendimento, essa leitura, né, providencial para ver todos esses detalhes, tirar todas as nossas dúvidas, né? Ah, mas eu não acredito. Se você não quer acreditar, aí fica difícil. Então, se você abraçar a causa e tentar estudar e ver que realmente funciona e funciona mesmo na prática, que se não colocar na prática não adianta. Muita gente vai na igreja, muita gente vai nos cultos e lê, fica tudo sábio, fica inteligente. Só que não usa a inteligência junto com a sabedoria. Porque a sabedoria é você ter aquela lucidez, a calma, a paciência, o sentimento para ver, poxa, para que serve isso na minha vida? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, isso que é importante, essa lucidez. E aí tem vários temas que vai abrangendo, né, de vários livros, que eu não vou falar todos aqui, porque esse capítulo é enorme, mas é importante a gente sempre ficar atento ao que está lendo, né? E procurar explicações de pessoas mais sábias, mais esclarecidas. As palavras do Cristo constituíram autoridade sobre o ponto de vista da reencarnação, como sobre muitos outros, quando forem meditados sem partidarismo. Com essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico e das provas que resultam a observação dos fatos. Gente, esclarecimento, né? Jesus trouxe a palavra, explicou em formas práticas para o povo entender. Então, se a gente vai atrás, acaba entendendo, acaba elucidando várias questões. Somente a revelação do esclarecimento pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, porque encontra-se na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Como falei para vocês, tem explicação para tudo. Basta vocês procurarem um entendimento, um estudo espírita, que ali vocês vão ver por quê, para quem, como, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então tudo é explicado. Tem que ir atrás do esclarecimento. Sem o princípio da pré-existência, a alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são inteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave de que deve restituir-se-lhes o verdadeiro sentido. Então, vamos estudar porque tudo está explicado, a pré-existência, a pluralidade das almas, né? O Evangelho deixa tudo legível para nós, para não ficar dúvida. E se você colocar em prática o Evangelho, você vai ficar realmente sem dúvida nenhuma, porque ali traz o quê? Toda a oportunidade para você não ficar levitando sem explicação, ficar perdido, né? Hoje a mocidade é toda perdida, né? Achando que tem que viver essa vida, pronto, acabou, e vamos aproveitar. E vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado porque tudo podemos fazer, mas nem tudo é aconselhável, né? Tem coisas que machucam não só o corpo, mas também o espírito. Então estamos aqui hoje para tomar esse cuidado. Jesus trouxe a lei do amor, o Espiritismo está trazendo a explicação em cima da lei do amor e vamos reencarnar, gente, desencarnar e reencarnar com bastante entendimento. É muito importante, gente, ser acolhido na hora da desencarnação, ser recolhido e depois reenviado para a reencarnação com realmente o fato de você estar vivo e lúcido. Então é isso que nós lutamos para trazer a todos, na casa de todos, no coração de todos. Graças a Deus, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Falei de uma forma meio rápida até, porque esse capítulo é imenso, né? São 17 itens e eu dei uma boa resumida, mas eu gostaria que, se vocês quiserem mais esclarecimento, leiam esse capítulo, né? É o capítulo 3 que está lá no Evangelho, que ali você vai ter todo o esclarecimento adequado para você não ficar perdido, né? A intenção nossa é você não se perder porque você vai se achando perante você mesmo. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, graças a Deus.
e obrigado pela oportunidade de estar aqui juntos novamente. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.